De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 250 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de alergia alimentar em todo o mundo. Mas o tema ainda gera muitas dúvidas, por isso nós vamos conversar agora sobre esse assunto com a doutora Juliana Lima, que está do nosso lado. Doutora, muito obrigado pelo bate-papo. Já temos muitas perguntas porque o assunto gera isso, dúvidas, né? Obrigado pela entrevista. Sim, eu que agradeço estar aqui, Gabriel. Um prazer responder as perguntas. Olha, vamos começar com a primeira pergunta que já chegou aqui pra gente. É a Betânia Alves, a mamãe do Bernardo, que tem 8 meses. Ela mandou assim: meu bebê, o Bernardo, apresentou alergia à banana na introdução alimentar. Quando e como posso reintroduzir esse alimento de forma segura? Então, Betânia, a alergia à banana realmente é algo que tem sido muito comum na prática aí do alergista, o que não víamos algumas décadas atrás. Quando eu comecei a fazer alergia, por exemplo, não se falava em alergia à banana. E hoje é a fruta que mais causa alergia. Mas quando introduzir essa banana com segurança, vai depender dos exames, se é uma alergia IgE mediada, ou seja, aquela alergia que tem um potencial de maior gravidade, uma reação, uma anafilaxia, uma reação importante. Então, depende dos exames. Se for uma alergia IgE mediada, precisa ficar refazendo os exames e ver qual o momento mais adequado. Se for uma reação mais simples, é uma reação que às vezes você pode até testar em casa, mas isso o profissional precisa individualizar e orientar você sobre isso. Se for uma reação, então, dessas mais simples, a tendência é que ele não ultrapasse aí muito tempo com essa alergia e ela se resolva até antes dos 2 anos de idade, mas depende do tipo de alergia. Doutora, ainda sobre essa pergunta, tem vários tipos de banana. São todas ou pode ser exclusivamente de uma? Geralmente, quem reage a uma banana reage às outras porque elas são semelhantes, é como se fossem primas. E aí o organismo acaba reagindo também. Que são muitas perguntas que estão chegando. Agora é da Luciene, do Oneida Mendes. Gostaria de saber com a doutora se intolerância à lactose é uma alergia alimentar ou não. Qual a diferença entre a intolerância e a alergia e se os dois têm tratamento? Então, ótima pergunta. Alergia alimentar é diferente de intolerância à lactose. A alergia alimentar envolve o sistema imunológico, envolve proteínas, e essas proteínas acabam estimulando esse sistema imune que acaba reagindo de diferentes formas. Por exemplo, na pele, com placas, com falta de ar, edema de glote, uma asma, entre outras reações. A alergia alimentar ela pode ser rápida ou tardia, depende do tipo, mas ela é muito mais grave, mais importante, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A intolerância à lactose é uma reação de uma deficiência da enzima lactase. Então é uma reação ao açúcar do leite. Então, dentro do leite, além de proteínas, nós temos também o açúcar, que é a lactose. Se o seu corpo não consegue produzir adequadamente a enzima que quebra essa lactose, você vai ter sintomas. Geralmente, os sintomas mais prevalentes estão no trato gastrointestinal, causando distensão, então estufamento, gases, às vezes solta o intestino, pode prender, pode exacerbar, às vezes até um refluxo. Geralmente, são sintomas que podem acometer aí por toda a vida, ou ele pode se resolver rapidamente se for secundário, ou seja, às vezes o paciente teve uma virose, um quadro de diarreia, machucou a área onde é produzida essa enzima, e aí ele fica um tempo intolerante e depois resolve. Mas pode ser genético também, e aí se desenvolver ao longo da vida. Os estudos mostram que 60% dos brasileiros adquirem intolerância à lactose ao longo da vida. Então, é um número muito grande. Chama a atenção, né? O que a gente tem agora também é do Luiz, do bairro Abadia. Essa seguinte pergunta: tem um filho de 2 anos e meio e ele tinha alergia ao leite. Quando menor, dava muitas cólicas. Hoje está melhorando e tem um acompanhamento com o médico. Mas na escola pegou várias viroses e depois disso parece que regrediu.
A virose pode estar relacionada também? Às vezes ele teve intolerância, quando pequenininho, a esse açúcar, que causa cólicas, causa distensão. E aí a virose machucou esse intestino, causou bastante diarreia. E como a lactase é produzida bem na superfície ali, na área do intestino, pode ter começado novamente um quadro de uma intolerânciazinha, que provavelmente isso vai se resolver também com o tempo. Temos agora mais uma pergunta, Cláudia, do Residencial 2000, acompanhando a gente. É a seguinte pergunta: como a gente começa a identificar que está com alergia ao leite? Tem alguns sinais, alguns sintomas? Na criança, o sintoma bem clássico é sangramento nas fezes. Às vezes é até a criança que está em aleitamento materno exclusivo, pela ingesta materna de alguma proteína de leite, essa criança pode fazer sangue nas fezes. Outro sintoma comum, refluxo. Criança que regurgita mais que o habitual, que para de ganhar peso, que tem muito choro, muito incômodo. A pele mais grosseira, geralmente no bebê, aqui bem vermelhinho. Então, são sintomas característicos. Ficar todo empolado, o corpo. No adulto, isso pode acontecer também. A alergia ela pode começar em qualquer idade, ao contrário do que as pessoas acham, que às vezes é só na infância, acham que não pode começar sendo que eu comi isso a vida inteira. Não, pode sim. O sistema imune a qualquer momento pode começar a se sentir que não está gostando daquela proteína e reagir. Então, empolar o corpo, diarreias, intestino muito preso, sensação de tosse ao ingerir o alimento, são sintomas para você ficar em alerta, porque pode estar acontecendo algo nesse sentido. Mais perguntas, agora a gente tem da Maria Fernanda. A mulher com intolerância à lactose precisa suplementar com algo ao engravidar? Se essa intolerância à lactose for genética, provavelmente vai passar esse gene para o bebê. Vai depender da genética do pai. A suplementação na gestação, ela é muito importante para que a gente previna as alergias alimentares. Então, para esse bebê evitar alergias, fibras, que são os pré-bióticos. Fibras é comida, gente, comida de verdade. Então, fibra é muito importante. Ômega 3, probióticos, sim, na gestação também. E suplementação, evitar a ferritina estar baixa, suplementar o ferro, ter uma vitamina D em níveis adequados. O ideal é nascer de parto vaginal, porque aí você também previne algo aí alimentar nesse bebê. Ter uma gravidez saudável. Olha, a seguinte pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas faz essa aqui, ó. Tem alguns alimentos e frutas que comam e tem um incômodo muito grande no estômago. Muita dor. Já fiz exame para saber se tenho intolerância ao glúten e à lactose, mas deram negativos. O que pode ser? Inclusive, por exemplo, adiantando outras perguntas também, às vezes acaba sentindo no estômago, no esôfago, aquele fechamento também. Pode ser algum alimento alérgico, como é? Sim, no caso de frutas, né, de legumes, às vezes a fermentação, às vezes tem uma azia, às vezes a acidez, a intolerância à histamina que existe. A histamina é uma amina, então é uma substância que existe no organismo e ela está por trás aí desses fenômenos alérgicos e nós temos ela no estômago, por exemplo. Então ela aumenta a produção de ácido. Isso também pode acontecer com a ingestão de alimentos ricos em histamina, você pode ter mais ácido no estômago. A fermentação, como eu falei, que geralmente não é por uma alergia, mas causa um mal-estar, às vezes cólica, dor, às vezes o intestino também incha. Se o intestino está estufado, muitos gases e fermentando, isso pode acontecer e à medida que o tempo passa isso acontece mais, pode aumentar a chance de subir e de dar sintomas altos de refluxo e aí pode dar sintomas esofágicos, como você falou, Gabriel. Olha, a próxima pergunta, Marilene não nos mandou aí o bairro. Pessoal, mande o bairro para a gente saber de onde vocês estão nos acompanhando. A pergunta dela, o rosto cheio de bolinhas grossas, pode ser alergia ao quê? Pode ser uma alergia mesmo? Geralmente é uma sensibilidade, às vezes não é uma alergia verdadeiramente, mas nós temos reações que não são alergias clássicas,
a determinados alimentos. Alimentos, por exemplo, que antigamente se falavam mais remosos, né? O amendoim, a carne de porco, alimentos ricos em gordura, eles podem, às vezes, afetar a pele. Quando o intestino não está bom, pode também afetar a pele, dar essas bolinhas, mas não é clássico da alergia alimentar verdadeira, não. Olha lá, mais pergunta. Não quis identificar, meu filho de 5 anos apresenta alergia à melancia. Toda vez que ele come, apresenta caroços no pescoço. Qual o motivo? Eu nunca tive um paciente com reação à melancia, né? Melancia dá outras reações clássicas, como enxaqueca, por exemplo. Mas nós podemos ter alergia a qualquer coisa. Tem as mais comuns e tem as menos comuns. Se ele apresenta uma reação à melancia, o meu conselho para você é não dar mais essa melancia. E se for essa reação só leve, daqui a uns meses você apresenta novamente a melancia, porque às vezes esse sistema imune já não vai reagir. Olha, mais uma pergunta aqui, Cláudia, do Beija-Flor. Existe alguma relação entre doenças autoimunes à alergia alimentar? As doenças autoimunes são uma reação onde o sistema imunológico ataca o próprio organismo. A alergia alimentar, ela é uma reação também do sistema imunológico. O que acontece muitas vezes é que no intestino nós temos 70% do nosso sistema imunológico no intestino. E nós temos uma barreira muito importante a nível intestinal. Imaginem como um muro. Esse muro separa a parte do sangue e a parte onde entram os alimentos e a flora intestinal, antigamente chamada de flora, mas hoje a gente sabe que é a microbiota intestinal. Se essa barreira, ela tem que estar fechada, mas ela abrir quando vier um alimento bom. Agora, se essa barreira ela perde a sua função e ela fica mais aberta, como se uma porta aberta, qualquer intruso pode entrar. É como se a porta da sua casa estivesse aberta e você morasse numa vizinhança ruim. Entra ladrão, entra vento, faz uma bagunça danada. Então, se essa porteirinha, essa barreira está aberta, o sistema imunológico está aqui no sangue. Ele pode começar a reagir e começar a ficar bagunçado, entre aspas, e reagir dando reações, começar alergias alimentares e começar também doenças autoimunes. Então, isso pode sim acontecer, pode acontecer as duas coisas juntas, mas geralmente é um problema ali dessa barreira do intestino que não está boa. Tá, a gente tem mais perguntas também que estão chegando, mas enquanto isso, as alergias podem durar para a vida toda, algumas sim, outras não. Como é o tratamento? Claro que de pessoa para pessoa há muita diferença, né? Sim, tem muita diferença. Mas de uma forma geral, alguns alimentos tendem a ter alergias mais persistentes. Quais são eles? Amendoim, peixe, castanhas, camarão. Então, são alimentos que quando o paciente começa com essa alergia, a gente já fala, é provável que você vai continuar e ter isso para uma vida toda. E são alergias mais graves. Alergias como leite, ovos, que são mais comuns na infância, elas tendem a se resolver com o passar da idade. Mas, ultimamente, nas últimas décadas, essas alergias têm durado mais tempo do que antes. Então, elas estão mais persistentes e mais graves, mas não quer dizer que vai ser também para a vida toda. Agora, Natália Villarquelau, qual a diferença entre pessoa celíaca, intolerância a glúten e alergia a glúten? Ela fez essa seguinte pergunta para a gente e nos enviou. Interessante, porque o glúten é uma proteína e o glúten ele pode levar à doença celíaca, como você mesmo disse, que é uma doença autoimune do sistema imunológico atacando o próprio sistema imune. Então, ele reage com menores partículas do glúten, que a doença celíaca é uma doença muito séria. O paciente com doença celíaca, ele não pode nem ir a uma padaria, porque o simples cheiro já vai provocar uma reação nesse sistema imunológico. A sensibilidade ao glúten não celíaca, ela acontece também com muito mais frequência, não tem a gravidade de estar com o intestino machucado, atrofiado, então ela não acontece em tantos sintomas digestivos mais graves, mas o paciente pode ter alergias na pele, carocinhos, reações
enxaquecas, fadiga, dores no corpo, pode ou não ter exames positivos. O glúten, a gente, para fazer o diagnóstico certinho, é interessante não retirar o glúten antes de se fazer os exames. Porque se você retira esse alimento da alimentação, pode ter uma resposta de você não conseguir saber o que o paciente tem. Então, é importante ir ao médico, fazer os exames, dosar os autoanticorpos que estão positivos se for a doença celíaca. E no caso de alergia alimentar, pode ter também contra o glúten. Pode ter uma alergia rápida, IgE mediada, pode ter uma alergia tardia. Todas essas doenças podem dar diarreias, reações cutâneas, então precisa de uma avaliação bem individualizada. Mas a doença celíaca é a mais grave delas. Edna, do Centro, a mãe é idosa e tem problema no fígado. Existem alguns alimentos que ela deve evitar por causa dessa situação? Uma pessoa idosa que tem problema no fígado, ela tem uma dificuldade de destoxificação. Então, o que é isso, né? De eliminar do corpo aquilo que não deve ficar no organismo. 60% da detoxificação é feita pelo fígado. Ela deve eliminar álcool, por exemplo, alimentos muito gordurosos, porque depende também de sais biliares vindos do fígado, ter uma alimentação mais equilibrada, comer comida de verdade, evitar alimentos contaminados, agrotóxicos, porque esse fígado ele não está conseguindo fazer toda essa eliminação de substâncias tóxicas. Agora é a vez da Daniela, do Gameleiras. Tenho intolerância à lactose e estou notando intolerância a carnes vermelhas, salsicha, processados. Depois do diagnóstico de colesterol alto, tem alguma ligação também nesses dois casos? A intolerância, o colesterol? Não, o colesterol, às vezes uma história familiar, hábitos de vida, de alimentação. Esses alimentos que você falou, os processados, a tendência é que nosso corpo comece a não querer eles mais, a ter contato mais com eles, porque não são alimentos verdadeiros, são ricos em aditivos e eles realmente fazem mal. A intolerância à lactose, ela é uma condição comum. Você pode testar usar a lactase, que é uma enzima, antes da ingestão, no momento da ingestão, para ajudar. E muitos desses processados têm leite também. Às vezes até a quantidade de leite, mesmo que pequena, para você está fazendo mal. Doutora, terminamos por aqui. Foram muitas perguntas, ainda tem outras também, mas o tempo, infelizmente, é curto, mas a gente espera de uma forma direta ou indireta ter ajudado o pessoal a tirar as dúvidas, porque são várias. É um assunto um pouco delicado. Cada um tem seu jeito também, cada organismo responde de um jeito, né? Sim, a alergia alimentar é uma particularidade, né, dentro da medicina. Não é fácil e a gente tem que ter muito tato, muita conversa, entender bem esses quadros para fazer um bom diagnóstico. Muito obrigada, Gabriel. Volte sempre, a casa é sua. Obrigada.